Os nossos irmãos que nos acompanham aqui no canal Padre Rogério de Azevedo Silva, hoje estamos iniciando uma grande jornada que faremos durante um longo tempo. A nossa pretensão aqui não é esgotar o assunto, pois, afinal de contas, quando falamos da vida dos santos, dos grandes doutores da Igreja, há muito por se aprofundar e se conhecer. É claro que estamos iniciando uma obra específica que é de uma grande santa e doutora, Santa Teresa de Jesus, o Castelo Interior. Então, já de início, eu gostaria de dizer que nós temos publicado aqui no Brasil, pelas edições Loyola, as obras completas de Santa Teresa de Jesus, que é um instrumento fundamental para nós conhecermos o pensamento e a doutrina de Santa Teresa. Existem outros textos que também podem nos ajudar a conhecer melhor essa grande santa e doutora, mas existe esse texto que foi publicado pela editora Vozes, do Frei Maria Eugênio, do Menino Jesus, que se chama Quero Ver a Deus. Essa também será uma obra que vamos utilizar durante todo o nosso itinerário desse nosso curso a respeito de Santa Teresa. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouco da figura de Santa Teresa. Não vamos entrar especificamente no conteúdo que ela trata no Castelo Interior, porque isso vamos fazer nas próximas aulas. Gostaria de falar um pouco então de Santa Teresa. Essa figura que é extremamente encantadora, que é do século XVI, justamente num contexto da história da Igreja, em que a Igreja passava pelo contexto da Reforma, ou melhor dizendo, da Revolução Protestante, onde nós tivemos dois grandes santos doutores que fizeram a reforma no Carmelo. Foram eles Santa Teresa e São João da Cruz. Eles foram os dois grandes santos que ajudaram a estabelecer e a organizar a regra da vida carmelita, a constituição da vida carmelita. Então, para falar um pouco de Santa Teresa, é sempre importante frisar que quando nós vamos ter acesso aos escritos de Santa Teresa, eles não são de fácil compreensão. Às vezes nós precisamos ler muitas vezes porque Santa Teresa ela tem um estilo espontâneo, uma forma única de escrever. Ela não tem ideias colocadas de tal modo que elas estão ordenadas, mas ao contrário, as ideias de Santa Teresa elas estão são bastante espontâneas. Então nós precisamos muitas vezes ler e reler o pensamento de Santa Teresa para compreender o que ela está querendo dizer. Portanto, qualquer esforço que a gente faça nesse sentido é válido e fundamental. E a espiritualidade de Santa Teresa, basicamente, podemos dizer que ela é uma espiritualidade que está pautada na humanidade. Santa Teresa é uma santa extremamente humana. Às vezes, quando nós temos acesso aos escritos de Santa Teresa, uma primeira ideia que vem à nossa cabeça é de que Santa Teresa é extremamente mística. De fato, ela tem experiências místicas, mas Santa Teresa, para ela, a santidade é você tocar na humanidade, é você ver de fato a experiência da vida humana vivida com toda a fragilidade, a miséria, e fazer com que, a partir daquilo que você vive, que você experimenta, você consiga chegar a uma união com Deus. É claro que muitos pensam que a verdadeira santidade consiste em experiências extraordinárias, experiências grandes, onde você faça verdadeiros voos espirituais. Mas não é nisso que consiste a santidade. Todos os santos são bastante claros ao dizer que a santidade consiste em amar a Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório, um grande santo doutor da Igreja, numa de suas obras, ele diz claramente que
toda a perfeição consiste em amar a Deus. Toda a santidade, toda a santidade consiste justamente nesse amor a Deus, colocando Deus acima de tudo. Para Santa Teresa isso não é diferente. Santa Teresa, a santidade é amar, é chegar à plena união com Deus, amando Deus e colocando acima de todas as coisas na nossa vida. Então, essa santidade, sonhada por Deus, desejada por Deus na nossa vida, deve ser um grande itinerário para a nossa vida. Então, para que a gente possa penetrar e aprofundar o castelo interior, é fundamental que a gente entenda que neste castelo interior nós vamos adentrar a intimidade da nossa alma. É nisso que Santa Teresa fala, que quando ela quer tratar com esta imagem do castelo. O castelo é a nossa alma e é lá que nós precisamos chegar, é lá que nós precisamos entrar. É claro que nem sempre é fácil entrar em nós mesmos, porque nós preferimos ficar aqui fora, no meio das agitações, das preocupações, quando nós somos convidados à introspecção, à interiorização, à nossa intimidade. As pessoas muitas vezes têm medo do silêncio, porque o silêncio, de fato, ele é uma realidade que nos provoca, é uma realidade que muitas vezes causa-nos um certo incômodo e da qual nós não queremos muitas vezes enfrentar. Saiba que durante este itinerário do castelo interior, nós vamos precisar fazer esse esforço do conhecimento de si mesmo. Não é possível fazer uma experiência com Deus se não nos conhecermos, se não entrarmos na intimidade da nossa vida e lá vasculharmos para podermos conhecer aquilo que nós somos. Então, esse já é um grande desafio que eu proponho a você ao longo deste itinerário que vamos fazer. Não é possível conhecer a Deus que habita dentro de nós se antes não nos conhecermos verdadeiramente, se antes não entrarmos na profundidade do nosso ser para verificar quem somos. Então vamos começar apresentando uma breve introdução do castelo interior. 5 anos antes da morte de Santa Teresa, dentro de todo aquele processo de reforma do Carmelo, o prior da ordem geral, ele queria concluir todo o processo de reforma. E neste momento, já não havia mais os carmelitas reformados dentro da própria ordem. Então é quando Santa Teresa recebe a visita de um confessor e visitador, que ele faz um pedido para Santa Teresa, que ela escrevesse algo sobre a vida interior, sobre a oração interior. Esse é um tema bastante interessante, porque quando nós nos despertamos para a nossa primeira conversão e começamos a seguir Jesus, a buscar uma vida mais íntima com Deus, a primeira coisa fundamental que nós precisamos fazer é iniciar a vida de oração. A vida de oração é sempre um grande desafio, porque, vejam só, rezar não é uma coisa simples, rezar não é uma coisa fácil, rezar exige de nós esforço, e nem sempre nós nos predispomos a fazer este esforço. Veja, nós fazemos esforços na nossa vida para tantas coisas, para chegar no horário previsto no trabalho, para pagar as nossas contas, para fazer tantas coisas que na vida material, na nossa vida ordinária, são importantes. Mas quando diz respeito à nossa salvação eterna, nem sempre nós estamos preocupados, nem sempre nós temos aquela prontidão, aquela pressa de fazermos as coisas como deveríamos fazer. Às vezes postergamos a nossa vida de oração, às vezes acabamos deixando que as coisas tomem outro rumo e acabamos deixando sempre a oração para o 7º ou para o 8º lugar, quando na verdade a oração deveria ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Assim, meus queridos, que a gente possa perceber essa necessidade de que a oração, quando nós iniciamos o nosso itinerário para a nossa conversão, precisa ter um lugar de primazia. A oração precisa ocupar o primeiro lugar, porque ela é o motor que vai conduzir a nossa santidade. Não pensem
que a santidade será alcançada através de esforços meramente humanos. A santidade é uma obra divina. Portanto, quem realiza a santidade em nós é a graça de Deus, é a graça do Espírito Santo que nos move e nos faz alcançar aquela santidade. Às vezes nós pressupomos que nós somos os responsáveis direto pela nossa santidade. E aqui está um equívoco, aqui está um tremendo engano, porque a santidade não é obra humana. A santidade é uma ação divina, é uma intervenção de Deus na nossa história, onde Deus vai modelando, Deus vai configurando, Deus vai fazendo uma obra dentro do nosso interior, para que a gente chegue àquela meta, aquele sonho que Deus tem para todos nós. Então, quando Santa Teresa recebe a visita desse prior, Santa Teresa entende que ela precisa escrever algo sobre a oração. Mas Santa Teresa não é uma escritora como grandes santos. Nós tivemos aí, por exemplo, o grande santo doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino, que é um fenômeno na sua escrita, o próprio Santo Agostinho. Santa Teresa não tinha a pretensão de escrever obras, livros. A pedido do seu diretor espiritual, do prior da ordem, ela então obedece e começa a escrever uma obra na qual ela vai tratar sobre a oração interior, para esclarecer como se chega à perfeição, se chega à união com Deus através deste instrumento que é a oração. Muitos escritores dizem que a oração interior, ela pode ser chamada a arte das artes. É a maior de todas as artes. É claro que nós contemplamos a beleza do universo, nós conseguimos ver aí tantas artes que são feitas pelo próprio Criador, outras que são feitas por mãos humanas, mas nenhuma arte se equipara àquela que é a maior de todas, que é a oração. Essa arte é nobre. E todos nós, se queremos chegar à plena união com Deus, através de uma configuração estreita a Cristo, nós precisamos rezar. Talvez o primeiro movimento que precise ficar claro dentro do nosso coração, para que a gente possa se impulsionar a conhecer Santa Teresa, a conhecer o castelo interior, a conhecer as 7 moradas, é justamente o tomar o gosto pela oração, por esse grande caminho que nos fará amar mais a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fará seguir as veredas de nosso Senhor e buscar de fato aquela perfeição que Deus sonha para todos nós. Então, se nós estamos falando de que a oração é uma arte, nós estamos entrando numa grande aventura. É uma grande aventura da qual nós precisamos tomar conhecimento de que é necessário paciência e muita perseverança para não desanimar no caminho. Uma das grandes dificuldades, irmãos, é que quando nós iniciamos a vida espiritual, iniciamos com aquele fervor inicial de uma conversão, de uma mudança de vida, ou de uma pregação que a gente ouviu, a gente se sente entusiasmado de querer unir-se a Deus. A gente tem uma brasa ardente dentro do nosso coração, da qual nós queremos viver uma vida de santidade. Só que o ordinário da nossa vida, nós temos as dificuldades inerentes do nosso caminho, nós temos os desafios, os trabalhos, e muitos tendem aqui a desanimar. Iniciam com uma grande empolgação, com um grande entusiasmo, mas quando se deparam com as mazelas, com as dificuldades, com as lutas que precisam trilhar ao longo do caminho, logo desanimam e param com tudo. E acreditam, muitas vezes, piamente, que a santidade não é para eles. Que Deus não me chama a essa aventura, que Deus não me chama a santidade, que isso é para, de fato, os grandes santos. Que os grandes santos foram feitos para isso. Deus elegeu tais santos e eu não posso chegar àquela santidade que Deus sonhou para mim. Isso, em primeiro lugar, é completamente contrário à doutrina contida na Sagrada Escritura e também à doutrina da Igreja. Por quê? Porque a doutrina da Sagrada Escritura é muito clara em dizer que Deus nos chamou a sermos santos e irrepreensíveis no amor, conforme a carta aos Efésios.
Também o Evangelho de Mateus afirma que Deus nos fez e quer que sejamos perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Que nós sejamos perfeitos, que nós sejamos santos, como o nosso Deus é santo. Mas também a doutrina da igreja é muito clara sobre o convite à santidade. Até inclusive, uma das constituições do Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, trata justamente sobre a vocação universal à santidade. No capítulo 5º, a Constituição começa a dizer que todos são chamados à santidade. Todos os batizados são convidados a viver a santidade. Todos os batizados são convidados a unir-se a Cristo, configurar sua vida de maneira tão estreita a Ele, de tal modo que você possa viver uma vida com Ele, nele, por Ele, e ser um outro Cristo no mundo. Assim como o apóstolo Paulo afirma na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 20 e seguintes: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É esta certeza paulina de uma configuração estreita a Cristo, que já não sou mais eu que vivo, mas é Ele que está vivendo em mim, é que nós precisamos realizar neste caminho de santidade. Então, o primeiro chamado que eu faço a vocês: não desanime no caminho. Nós somos muito tentados a iniciar uma grande jornada, a ter um anseio muito grande, mas no meio do caminho, quando surgem os percalços, as dificuldades, nós temos a tendência de desanimar, deixar tudo para trás, largar e perder o ânimo, a força para prosseguir o caminho. Então, não desanime, persista no caminho, persevere, continue fiel, mesmo diante das dificuldades. Que o Senhor vai nos fortalecendo e nos dando a graça para que a gente chegue a esse caminho. É importante frisar, e quero deixar claro já de antemão nesse primeiro encontro, que a santidade é uma obra divina. A santidade não é uma obra humana. Deus é quem realiza a santidade. Deus é quem faz a santidade no nosso coração. É Deus quem faz com que a gente alcance a perfeição na vida cristã. Nós não estamos realizando uma obra pelos nossos próprios méritos. É Deus quem, através da nossa docilidade de espírito, vai realizando aquilo que o apóstolo diz, eu não me lembro o texto, mas Deus vai realizando tanto o querer como o fazer dentro de nós. Vejam, é Ele quem faz. Da nossa parte, nós precisamos cooperar, nós precisamos colaborar com esta obra, para que Deus faça em nós o seu querer, para que Ele possa agir na nossa vida segundo as disposições da sua santa e divina vontade. Então, não é uma obra que nós realizamos, mas uma obra que Deus faz em nós. E Santa Teresa, continuando falando mais um pouco ainda sobre ela não tinha dúvidas, ela tinha dúvidas se ela seria capaz de produzir um texto em que ela pudesse discorrer sobre a santidade, ou seja, sobre essa oração interior, né? Nada mais, nada menos a santidade é do que a oração, do que o amor a Deus. E Santa Teresa diz que esse era um grande desafio para a sua vida. Por quê? Porque escrever aquilo que se passa dentro da alma humana, de fato, é um grande desafio. Muitos santos escreveram, antes de Santa Teresa, grandes tratados sobre a oração. Falaram muito sobre essa que é a arte das artes. Mas poucos santos escreveram aquilo que se passa dentro da alma humana quando Deus começa a converter uma pessoa. E um pouco disso Santa Teresa discorreu no Castelo Interior, que é o que nós vamos ver, e é importante que você tenha em mãos esta obra, para que você possa ir acompanhando conforme a gente for realizando a leitura e conhecendo mais um pouco do pensamento dessa santa. Então, o que Deus faz na alma humana? Como que a santidade é gerada dentro do coração humano? Então, o ponto central do pensamento de Santa Teresa de Jesus é que, gravem isso, a oração não é
uma atividade humana. A oração é uma atividade divina. Rezar não é uma realidade que nós fazemos, mas é uma realidade que Deus faz em nós, que Deus realiza em nós. Então, aqui nós já compreendemos e fica muito claro que ser santo não é simplesmente um esforço humano, pessoal. Ser santo é uma ação onde Deus, através da docilidade do Espírito, vai infundindo dentro de nós a sua graça e assim Ele vai nos transformando. Ele vai nos fazendo novas criaturas. Como o próprio Apocalipse de São João nos recorda, nosso Senhor, eis que faço novas todas as coisas. Deus quer assim fazer uma nova obra em ti. É como aquele evangelho do capítulo 3 de São João, a passagem do encontro de Jesus e Nicodemos. Naquele encontro de Jesus com Nicodemos, um judeu que não queria se comprometer, que não queria encontrar-se com Jesus, no diálogo em que nosso Senhor estabelece com Nicodemos, Jesus deixa muito claro: Nicodemos, é preciso nascer do alto, é preciso nascer de novo. Nicodemos até interpela: mas como eu, sendo velho, vou entrar no ventre de minha mãe? Jesus não estava falando do nascimento lá da barriga da mãe de Nicodemos, mas ele estava falando justamente do nascimento da vida da graça. É preciso nascer da água e do Espírito. Essa semente da água já foi semeada dentro de nós através do batismo. Todos nós já temos a semente da eternidade dentro de nós através da graça do batismo, que plantou dentro de nós a graça santificante. Essa semente só precisa germinar dentro de nós. Ela precisa começar a produzir frutos. E o primeiro fruto que esta semente vai gerar dentro de nós é a nossa conversão. E a nossa conversão é a nossa necessidade de nascer de novo, de nascer do alto, de nascer da vida da graça, onde Deus possa mudar de fato a nossa vida, transformar a nossa história e nos fazer seus filhos. Então a ação da santidade é obra da graça de Deus. A santidade é Deus quem realiza em nós. É Deus quem vai operar essa santidade. Isso precisa ficar muito claro. Porque toda espécie de desânimo, de impaciência, de perder-se no meio do caminho, é porque nós confiamos demasiadamente em nós mesmos. É porque nós começamos a pensar: eu vou ser santo, eu vou fazer isso. Mas de repente somos surpreendidos pela nossa miséria, pela nossa fraqueza, pela nossa fragilidade, e aí o santo que desejávamos cai por terra. É quebrado como um vaso de barro que cai no chão, estraçalha no chão. Não, para de pensar que você vai construir esse caminho. Deixa Deus realizar na sua vida esse caminho. Deixa Deus operar ao longo da sua história esse grande itinerário para a vida espiritual, para que você possa progredir e ser o santo que Deus deseja, para que você possa buscar a perfeição da caridade e do amor, se unindo a Deus, buscando com fidelidade a Deus para conseguir alcançar essa santidade. Portanto, para rezar, para conseguir alcançar esta graça de que Deus vai nos transformando, uma coisa é fundamental, meus irmãos: nos abrirmos para acolher a vontade de Deus. É isso. Rezar é para que você acolha a vontade de Deus. Nós rezamos para que a nossa vontade, ela acolha a vontade de Deus. E acolhendo a vontade de Deus, você vai sendo transformado. Ou seja, Deus vai te transformando e Deus vai fazendo aquilo que Ele deseja em você. A oração, portanto, não é algo que nós fazemos, mas é algo que nós recebemos. E quando nós vamos tratar deste tema, que é fundamental, que é um ponto central no pensamento de Santa Teresa, é importante nós frisarmos que durante todo este itinerário não será possível falar de outra coisa a não ser de oração. Rezar.
Se você não gosta de rezar, você precisa pedir aos seus anjos da guarda, você precisa pedir aos santos intercessores de sua devoção, a Santa Teresa, que te ajudem a tomar gosto pela oração. O gosto pela oração vai ajudando-nos a cada dia mais querer aquilo que Deus quer. O gosto pela oração vai fazer com que você viva uma vida diferente, uma vida que seja movida pela graça de Deus e não pelos seus esforços. Esse é o convite que eu quero fazer neste primeiro encontro. Este primeiro encontro quer ser uma introdução para nós compreendermos que a oração é uma atividade divina, não é um esforço humano. É Deus quem vai realizando a sua obra dentro de nós. Só que existe dentro de nós, como nós sabemos, a rebelião. Existe as nossas paixões que nem sempre se agradam com aquilo que Deus quer, que nem sempre fazem aquilo que Deus deseja. As nossas paixões interiores muitas vezes se rebelam contra Deus, se revoltam contra Deus e não aceitam aquilo que Deus quer. Veja, por exemplo, quanto nós somos resistentes a tantas coisas do ordinário da nossa vida, onde nós vemos claramente que muitas vezes Deus está manifestando a sua vontade, Deus está manifestando o seu querer, no entanto nós nos rebelamos, nos revoltamos e não aceitamos o querer de Deus. Santa Teresa nos ajude, meus irmãos, a vencermos toda essa dificuldade no meio do caminho. Certamente nós vamos fazer uma grande jornada espiritual, que vai ser um grande desafio. Como eu disse, nós somos, pela desordem das nossas paixões, tentados a abandonar, a deixar tudo. Mas com a graça de Deus, o Senhor nos dará a força, os instrumentos necessários para perseverarmos neste caminho e nesta grande jornada espiritual. Não deixe de acompanhar esse vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, divulgue a outras pessoas, convide outras pessoas a seguir o nosso canal, convide outras pessoas a fazer este itinerário de vida espiritual, para que você possa cada vez mais crescer na vida espiritual e você seja também um evangelizador, propagando a beleza da salvação eterna a outras pessoas que talvez estão vazias, estão distantes de Deus, estão precisando fazer um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas estão muito longe daquele que é o sentido de suas vidas. Continue nos acompanhando neste grande itinerário, nesta grande jornada. Deus abençoe vocês.